Bom, cromossomos são estruturas compostas de DNA associadas a proteínas, denominadas estonas, que carregam os genes de um ser vivo. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, divididos em 23 pares, sendo 44 autossomos, presentes igualmente nos dois sexos, e dois sexuais, que contêm informações para que haja diferenciação no sexo, sendo os homens representados por XY e as mulheres por XX. Já os cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes que juntos formam um par, que apresenta genes para a mesma característica, vindo um cromossomo da parte paterna, pelos espermatozoides, e o outro pela parte materna, pelo óvulo. Os indivíduos homozigotos são chamados de puros, visto que são caracterizados por pares de genes alelos idênticos, ou seja, os alelos análogos produzirão apenas um tipo de gameta representado pelas letras iguais, sendo que as maiúsculas são chamadas de dominantes, enquanto que as minúsculas são as possuidoras do caráter recessivo. Em outras palavras, os homozigotos são compostos de alelos iguais, porém podem ser recessivos ou dominantes. Os chamados heterozigotos ou híbridos correspondem aos indivíduos que possuem pares de alelos distintos que determinam tal característica. Na medida que nos heterozigotos os pares de alelos são diferentes, eles são representados pela união das letras maiúsculas e minúsculas. Genótipo é um termo usado na genética que se refere à constituição genética de um organismo. Pode ser definido como um conjunto completo de genes, herdados por um indivíduo a partir de seus progenitores. É basicamente o genótipo que determina os potenciais hereditários e as limitações de um indivíduo, desde a formação embrionária até a idade adulta. Fenótipo é basicamente um termo usado para descrever as características observáveis de um indivíduo, que resultam na interação dos fatores característicos com o genótipo e os fatores ambientais não herdáveis. São exemplos de fenótipo os aspectos da morfologia, fisiologia, propriedades bioquímicas, comportamentos e relações ecológicas de um organismo. Lembrando que fenótipo corresponde às características físicas, fisiológicas ou comportamentais de um ser vivo. Já o genótipo corresponde à constituição genética de um indivíduo. O que é um gene? A resposta para essa pergunta mudou muito nos últimos tempos e até hoje ela é polêmica. Podemos pensar em um gene como unidade de hereditariedade, ou seja, algo que os seres vivos possuem e que poderão passar para os seus descendentes, e que determinam uma característica biológica de uma espécie. Quando uma pessoa tem filhos, ela passa adiante cópias de seus genes que determinam diferentes características. Desde a forma do corpo e posição dos membros, até coisas mais sutis, como o tipo sanguíneo. Sua visão de cores são pré-definidos pelos genes. Apesar do ambiente poder afetar como os seres vivos se desenvolvem, essas instruções passadas de geração em geração determinam em boa parte a estrutura e o funcionamento básico de cada espécie. Mendel foi o primeiro a descrever padrões de hereditariedade. Ele descobriu que os seres sexuados passam metade das informações que formarão para seus filhos. Assim, um novo ser possui metade das informações do pai e metade da mãe, mas todas as informações se manifestam de forma visível. Existem versões de genes chamados de alelos recessivos, que nem sempre se manifestam, mas são carregados pelos organismos. Em alguns casos, essas combinações podem resultar em condições incomuns ou doenças, como alguns tipos de albinismo e anemia. Apesar de perceber alguns dos padrões de herança de característica, Mendel não sabia o que exatamente era passado de um indivíduo para o outro. Ainda assim, seus estudos forneceram as bases para que cientistas posteriores avançassem muito na área que ficou conhecida como genética. Graças a esse campo da ciência, hoje sabemos que quando somos formados, recebemos metade do nosso material genético do pai e metade da mãe. Neles estão os genes, pedaços de informação que, quando interagem, determinam várias características nossas.
Ainda temos muito o que entender sobre como os genes funcionam e como eles interagem com o ambiente durante o desenvolvimento dos seres vivos. Mas levando em conta do que já sabemos, já dá para dizer que os genes estão por detrás de muito mais coisas nas nossas vidas do que imaginamos. Vamos fazer um exercício para revisar e fixar um conteúdo, um exercício que caiu na Universidade de Fortaleza. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: 1. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, e, como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par, que está correto. 2. Cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. Também é uma afirmativa correta. 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e, na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes, que também está correta. A primeira lei de Mendel está expressa em A. 1 somente, B. 2 somente, C. 1 e 2 somente, D. 2 e 3 somente, ou E. 1, 2 e 3. A resposta certa é E. Todas as alternativas estão certas.